A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui de volta trazendo mais um vídeo falando sobre a verdadeira Páscoa, conectada aqui com Mateus, capítulo 26 até o capítulo 28. Nós vamos discorrer aqui algumas referências bíblicas e eu creio que você vai amar esse estudo. Eu quero falar aqui do amargo do Egito ao sangue da cruz, a vida transformada. Esse é o título do nosso estudo hoje. A última Páscoa não era sobre doce, era profecia. Ouça isso no nome de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 17 ao 30. Aqui Jesus Cristo, ele celebra a Páscoa com os discípulos. Mas observe uma coisa aqui, amados. Não há clima de festa. Há peso espiritual. Ele fala da traição, ele aponta para o seu corpo e sangue. Quando ele fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, louvado seja o nome do Senhor. Quero fazer aqui um contexto com Êxodo capítulo 12, o Cordeiro do Egito, agora é Jesus. O sangue nas portas, agora é o sangue vertido na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. A refeição agora aponta para o sacrifício. A Páscoa, amado, aqui deixa de ser símbolo e se torna realidade viva. Ouça isso no nome de Jesus. O amargo da tradição e tradição do pecado. O amargo da tradição e do pecado. Ouça isso no nome de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao versículo 56. Jesus, seu sangue no Getsemane, ele derrama ali seu sangue no Getsemane. Jesus, ele é traído aqui em Mateus 26, versículo 36 a 56. Tudo isso acontece. O seu sangue é derramado no Getsemane, é traído por Judas Iscariotes, é abandonado pelos discípulos. Aqui está o verdadeiro amargo. Amargor da rejeição, amargor da solidão, amargor do pecado da humanidade. Isaías 53 se cumpre aqui, querido. Não existe Páscoa verdadeira sem passar por esse vale. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro ponto, amado, julgamento injusto e a dor real. Mateus capítulo 27, versículo 11 ao 31, vai falar sobre as falsas acusações, multidão gritando, crucifica-o, crucifica-o. Tudo isso no capítulo 27 de Mateus. E eles gritam, Barrabás, solta Barrabás, que Jesus seja condenado, crucifica o Jesus. Amados, eu trouxe aqui uma conexão com esse tema. Enquanto hoje muitos celebram com doçura, a verdadeira Páscoa envolveu ali, querido, injustiça, envolveu humilhação, dor extrema. Ele foi moído, ele foi traspassado, ouça isso no nome de Jesus, sofreu humilhação e injustiça pelo meu e pelo seu pecado. E hoje muitos celebram com doces, com doçura, ouça isso no nome de Jesus. Está escrito lá em Isaías capítulo 53. E quarto ponto que eu quero falar aqui para você, a cruz é o centro da Páscoa, querido. Ouça isso no nome de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 32 ao 54. Aqui está o ponto central. Jesus é crucificado. Jesus, o véu do templo ali se rasga. A terra treme, ouça isso no nome de Jesus. Aí o centurião grita, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Conexão direta aqui, amado, com a Páscoa hoje. O cordeiro foi morto, como no Egito, aquele cordeiro simbolizava o Senhor Jesus Cristo. O sangue foi derramado como símbolo de proteção, mas agora a salvação eterna. Agora a salvação eterna para você que creu no sacrifício de Jesus na cruz, que crê na verdadeira Páscoa que é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro imolado por mim e por você. Não é símbolo, amado, é substituição real. Ouça isso no nome de Jesus. E quinto ponto que eu quero falar para você, o silêncio do sepulcro, Reflexão profunda nós temos aqui em Mateus capítulo 27, versículo 57 ao versículo 56. Depois você pode ler todas as referências. Eu não estou citando aqui para não ficar muito longo aqui, não cansar vocês, mas
Aqui Jesus é sepultado. Aqui não tem festa, aqui não tem alegria momentânea, não. Esse momento nos ensina, querido, que Páscoa é também silêncio. Ali Jesus Cristo ele morre, há um silêncio, Páscoa é reflexão, Páscoa é encarar o preço do pecado. Ouça isso no nome de Jesus. E em sexto lugar, a ressurreição, vitória que exige transformação. Capítulo 28 de Mateus começa agora, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Ouça isso no nome de Jesus. Jesus, o Cordeiro imolado, ele morreu, ele foi sepultado, mas o seu túmulo está vazio. Ele não ficou para sempre ali, porque ele mesmo fala que o Hades, que a sepultura não pôde sustentar ele para sempre. Ele ressuscitou. Agora sim, agora há vitória. Mas ele veio depois, mas essa vitória veio depois da cruz. Essa vitória, esse regozijo veio depois da cruz, depois do amargo. O problema que muitos querem, o problema de hoje é que muitos querem, amados, ressurreição sem cruz, querem ressurreição sem sacrifício, querem ressurreição só com festas, não querem ter o arrependimento, a tristeza no coração de ter pecado amargo. Não, eles não querem, não. Eles querem ressurreição, mas sem cruz. Alegria sem arrependimento, isso não existe. Tem que ter a tristeza do pecado. Ouça isso no nome de Jesus. Eles querem vida nova sem deixar o pecado. É impossível um homem ter uma vida nova sem deixar o pecado. Ouça isso no nome de Jesus. E sétimo ponto aqui que eu quero falar para você, o alerta final, religiosidade sem transformação. Mateus capítulo 28, versículo 11 ao 15. Mesmo após tudo isso, querido, mesmo após tudo isto, soldados foram pagos para mentir. Eles viram o Senhor Jesus Cristo sendo ressuscitado, eles caíram por terra, desmaiaram, mas foram pagos para mentir lá nas autoridades para dizer que os discípulos roubaram o corpo do nosso mestre. Eles foram pagos para mentir. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo depois de tudo isso, a verdade foi abafada. Ouça isso no nome de Jesus. Isso aqui, amados, mostra, dá para ver o poder de Deus e ainda viver. Mostra aqui, amados, que dá para viver o poder de Deus e ainda viver na mentira. Eles viram o poder de Deus, mas continuaram mentindo para as autoridades, falando que Jesus não tinha ressuscitado. Então, dá para ver o poder de Deus. Muitas pessoas podem ver o poder de Deus, mas estão ainda continuando na mentira. Ouça isso no nome de Jesus. Eu tenho aqui uma conclusão para você e eu quero falar aqui agora, fazer uma conexão bem clara aqui de Êxodo 12 para Mateus 26 ao capítulo 28. No Êxodo, capítulo 12, Jesus, ali nós temos o cordeiro, nós temos o sangue nas portas, nós temos ervas amargas e nós temos a saída do Egito, aqui em Mateus. Aliás, em Êxodo. Em Mateus capítulo 26 ao versículo 28, nós temos, ao invés do cordeiro, que era um símbolo, agora Jesus real, em Mateus 26 ao 28. Ali em Êxodo, ao invés do sangue nas portas, a sangue de animais, aqui nós temos o sangue na cruz, que é o sangue de Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Lá em Êxodo capítulo 12, nós vemos ervas amargas. Em Mateus 26 ao capítulo 28, nós temos ali o sofrimento real, o amargo que Jesus passou ali naquele sofrimento. Foi um sofrimento real, foi amargo que ele passou por mim e por você. Lá em Êxodo capítulo 12, nós temos ali a saída do Egito, e em Mateus nós temos a libertação do pecado. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus possa, amados,
está trazendo sobre a sua vida hoje o sangue, o Senhor Jesus Cristo, o sangue que foi vertido na cruz, que Jesus sofreu realmente por mim e por você, e que o Senhor Jesus Cristo traga em sua vida a libertação do pecado por completo. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, finalizando aqui, eu quero falar para você que a verdadeira Páscoa te chama para olhar para a cruz. A verdadeira Páscoa faz você sentir o peso do pecado. A verdadeira paz faz você viver em santidade contínua com Deus. A verdadeira Páscoa é não voltar ao Egito. Esta é a verdadeira Páscoa que nós devemos enfrentar, que nós devemos viver todos os dias das nossas vidas. Não adianta, amados, viver Mateus 26, né, até o capítulo 28 que nós estamos falando aqui, por alguns dias e depois voltar à velha vida de pecado, de bel prazer. Não. Nós temos que viver a verdadeira Páscoa todos os dias e viver uma vida de arrependimento, assim como vivia o rei Davi. Ele se arrependia sempre que ele pecava, sempre que ele tinha uma desavença lá, ele se arrependia e pedia perdão ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a Páscoa não é sobre o que você sente por alguns dias, é sobre o que você decide viver depois da cruz. Esta é a verdadeira Páscoa. Se você, amados, decide viver uma vida transformada, uma vida mudada na presença de Deus, você está vivendo a verdadeira Páscoa em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe, amado, e traga esta nova vida, essa transformação de vida para a minha e para a sua vida hoje, para a sua família, para os seus filhos, seus parentes, no geral. Que Deus abençoe e um forte abraço a todos vocês em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a próxima. Fica aí conectado nesse canal, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estaremos aqui trazendo mais trabalho como este, mais vídeos. Nós temos uma série de mensagens aí para estar trazendo aqui no canal. Fique conectado, se inscreva, deixe o sininho aí das notificações ativado para toda vez que nós soltarmos aqui um trabalho novo, você já ser notificado de primeira mão, e nós vamos estar juntos fazendo a obra do Senhor, evangelizando e levando a palavra que liberta, a palavra que transforma a vida do ser humano. Foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, trazendo salvação, trazendo mudanças, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo veio desfazer as obras de Satanás, e por isso nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, crendo que o Senhor Jesus Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele cuida de mim e cuida de você. Amém, amados? Que Deus em Cristo os abençoe.